Olá, tudo bem? Então vamos para a nossa aula Áreas de Figuras Planas. Eu sou o professor Oswaldo Choquer. Caso você queira ver uma playlist de áreas, clique aqui no card. Bem, eu poderia chegar aqui e colocar esse tantão de fórmulas para você, né? Talvez você até decore, mas eu vou fazer de um jeito muito bacana que você vai guardar essas formas sem dificuldade, com tanto de ilustrações e animações. Os nossos capítulos são conceito de área, área do retângulo, área do quadrado, área do paralelogramo, área do triângulo, área do trapézio, área do losango, área do polígono regular, área do círculo e, por fim, questões de concurso sobre área. Bem, conceito de área. O conceito de área está ligado ao tamanho de uma superfície, uma chapa, alguma coisa assim. A área de uma superfície também é chamada uma medida. Logo, para determinarmos a área de uma superfície, devemos comparar essa área com outra que conhecemos. Então, por exemplo, você mede o comprimento da sua sala, 3 metros. Você comparou aquela distância com uma que você conhece. Toda vez que tem uma medida, você tem que comparar com outra. Bem, imagine um quadrado de 1 metro de lado. Então, aqui está um quadrado de 1 metro de lado. A gente fala que esse quadrado tem 1 metro quadrado. Isso é por definição. Tá? Você poderia ter também centímetro quadrado, quilômetro quadrado, qualquer coisa assim. A área de uma figura plana é o número de quadrados de lado uma unidade que conseguimos colocar dentro dela. Então, quantos metros quadrados conseguimos colocar na figura abaixo? Então, eu tenho uma figura, cada quadradinho desse é 1 metro quadrado. A pergunta é qual a quantidade de quadrados, de metros quadrados que nós vamos colocar ali. Então, olha ali. Cada quadrado tem 1 metro quadrado. Então, olha ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aquele pedacinho lá de cima, ele é meio, né? É gente, né? Então, deu 12, o quê? 12,5 metros quadrados. Ok? Bem, agora vamos à área do retângulo. Com a área do retângulo, você vai entender todas as outras fórmulas, tá? Vamos construir um retângulo de 3 metros de base, base é o horizontal, e 2 metros de altura, é o vertical. Eu luto jiu-jitsu, tá? Então, ali está o retângulo com 3 e 2. Vamos contar, só nesse exemplo que eu vou contar agora mesmo, vou te explicar a fórmula, tá? Então, vamos ver a sua área. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente fala que a área é 6 metros quadrados. Tá? Bem, chamando de B a base e H a altura, a área de qualquer retângulo é base vezes altura. Tá? Então, ali está a fórmula. Você tem que saber essa fórmula? Tem. Na lata. Na lata. Tá? Então vamos ao exemplo. Uma sala retangular mede 6 metros de comprimento e 4 metros de largura. É como se a base fosse 6 metros e a altura 4. Deseja-se revestir todo o piso com tacos também retangulares de dimensão 20 centímetros por 10 centímetros. Quantos tacos serão necessários? Bem, aqui você vai ter que lembrar, converter as medidas para centímetros. Por quê? Você não pode comparar metros com centímetros. Aí você vai ter que lembrar daquela ordem, tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. No nosso caso, eu vou passar tudo para centímetros para evitar os números decimais. Então, estou aonde? Em metro. Vou para centímetros. Quantas pontes são? São 2 pontes. Que eu estou indo nesse sentido. Então, quando você vai nesse sentido, você tem que multiplicar, tá, por 100. Multiplicar por 100. Então, 6 metros multiplicando por 100 vira 600 centímetros. Tá?
E 4 metros multiplicando por 100 vira 400 centímetros. Bem, aqui agora eu vou achar a área da sala em centímetros quadrados. Então a área da sala não é base vezes altura? Então você vai fazer 600 vezes 400. Você está multiplicando centímetro por centímetro. 6 vezes 4 é 24, aumenta 4 zeros. Então dá 240 mil centímetros quadrados. Bem, agora eu vou achar a área do taco, tá? Lembrando que o taco está escrito aqui, ó, 20 por 10. Então, a área do taco vai ser quanto, hein? A área do taco vai ser 20 vezes 10. 200 centímetros quadrados. Bem, muita gente que é um pouco ninja já divide isso aqui por esse aqui e acha a resposta. Vamos supor que você não é muito ninja, meio ninja. Então, nós vamos fazer uma regra de 3 aqui. Talvez é mais fácil você entender. O número de tacos é x, vamos usar a regra de 3. Tá? Então, aqui nós vamos colocar assim, ó, números de tacos e a área. Então, um taco pega 200 centímetros quadrados. X tacos vai cobrir a sala, 240 mil centímetros quadrados. Bem, quando a área aumenta, o número de tacos aumenta? Sim, se a área aumentou, o número de tacos aumentou. Quando as duas aumentam, é D de direto, diretamente proporcional. Esse D vem de diretamente. Mas tem um jeito mais fácil. Você pode pensar nesse D como sendo de diagonal, que você vai multiplicar em diagonal. Então você vai ver quem cruza com x aqui, não é o 200? Então você vai pôr 200x igual a quanto? 1 vezes 240 mil. O x vai ser 240 mil dividido por 200. Aí você lembra do facão. Corta 2 zeros com 2 zeros. Fica 2.400 por 2. Então, o x aqui vai ser quanto, hein? 1.200 o quê? Tacos. Tá? Bem, área do quadrado. O quadrado é um retângulo cujos lados têm a mesma medida. Chamamos cada lado do quadrado de L. E sendo a área do retângulo base vezes altura, podemos trocar B por L e H por L. Assim, a área do quadrado vai ser L ao quadrado. Então, exemplo, determine o lado de um quadrado sabendo que se aumentarmos em 2 centímetros o lado, a sua área aumenta em 36 centímetros quadrados. Bem, eu não sei qual a medida desse lado, tá? Não sei. Então, considere a medida do lado do quadrado sendo x. Se a medida do lado do quadrado é x, qual que vai ser a área do quadrado? Sem aumentar o lado, né? Então, a área do quadrado vai ser quanto, hein? É o lado elevado ao quadrado. Vamos escrever essa fórmula aqui como sendo 1. Bem, agora eu te pergunto, a área do novo quadrado, que é o quadrado de cima aumentado de 2 centímetros, vai ser quanto, hein? Do novo quadrado, hein? A área do novo vai ser quanto? A área do novo quadrado. O lado dele não é x mais 2? Então, a área dele é o lado ao quadrado. Então, é x mais 2 elevado ao quadrado. Vamos chamar isso aqui de 2. Como a área aumenta 36 centímetros, você pode escrever. Bem, essa aqui é a área do novo. Essa aqui é a área do antigo. Né?
aumenta 36. Então, se você pegar esse 2 e subtrair de 1, dá quanto? 36. Então, se você fizer a linha 2 menos a linha 1, dá 36. Então, você pode escrever que x mais 2 elevado a 2 menos x ao quadrado é 36. Bem, isso aqui, cuidado, hein? Perigo. Isso aqui não é x2 mais 4, não. Isso é um produto notável, hein? Você tem que celebrar a missa. Como é que é? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. O senhor é padre? Não, não sou padre. Então aqui fica x2, 2 vezes o primeiro pelo segundo dá 4x, mais 4, menos x2, igual a 36. Posso chamar o facão por x2, ó, um positivo e um negativo. Eu pego esse 4 número aqui e passo para o outro lado, muda de sinal. Então, 4x aqui fica sendo 32. Então, o x vale quanto? 32 por 4. O x é 8 centímetros. Bem, professor, aí você fala assim, eu quero testar, professor, eu quero testar, eu quero ver. Então, vamos lá. É 8 centímetros, só para tirar a prova. A área é quanto? 80. A área é 8 ao quadrado, 64. Certo? Estou tirando a prova. A área do novo, né, aumentou 2 centímetros. Certo? Então é 10. A área do novo é 100 centímetros quadrados. Então, a área aqui, ó, aumentou 36 centímetros quadrados, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Viu? Tirando a prova. Então, pessoal, a área do paralelogramo, você vai endoidar agora, que eu vou te explicar sem fórmulas. O paralelogramo é um quadrilátero polígono de 4 lados que tem 2 pares de lados paralelos. Na figura, ABCD é um paralelogramo. Vamos encontrar a sua área A. Então, aqui está ABCD, um paralelogramo. Essa figura azul, eu quero achar a sua área. Tá? Então, preste atenção. O triângulo ABH, esse triângulo da esquerda aqui, ó, ele é igual ao triângulo CDE. Vou te mostrar por que eles são iguais. Porque se você cortar retas paralelas por transversais, né, ângulos correspondentes, etc. Mas se você pegar esse triângulo aqui e passar ele para cá, vai dar mesmo para o triângulo. Se os dois triângulos são iguais, tá? Você conclui que AH é igual a DE. E você conclui que AD, por exemplo, AH é DE. Então, de A até D, dá a mesma coisa de AH até E. Porque de A até D tem o HD. De H até E também tem o HD. Esses dois pedaços são iguais. Tá? Então, essa linha aqui é a base. E essa aqui é a base também, porque essas medidas são iguais. Então, área é o quê? Base vezes altura. Então, agora eu te mostrei que aquele, olha lá, eu estou te mostrando aquele paralelogramo virando um retângulo, viu? A área desse retângulo aqui não é base vezes altura? Então, a área do paralelogramo vai ser também o quê? Vai ser também o quê? Base vezes altura. É doido, né não? Exemplo, a área do paralelogramo abaixo é 32 metros quadrados. Determine x. Bem, acabamos de ver que a área do paralelogramo é o quê? A área é base vezes altura. Então, a base é 2x e a altura é x. Então, o resultado é 32.
X vezes x é x ao quadrado, igual a 32. Então, você pega o 2 e passa para o outro lado dividindo. 32 por 2. Então, x ao quadrado dá 16. Você já poderia colocar 4. O número que é elevado ao quadrado é 16. Mas se você quiser colocar aqui raiz quadrada de 16, pode também. Então, o x aqui é 4 metros. Bem, área do triângulo. Na figura abaixo temos o triângulo ABC. Vamos encontrar a sua área A. Vamos copiar e depois girar o triângulo da seguinte forma. Olha que doido, hein? Olha que doido. Eu girei o triângulo, ó. Quando eu faço isso aqui, eu não estou aumentando nem diminuindo, não. É o mesmo triângulo, girado e colado. O senhor é doido, viu, professor? Eu sou doido. Então, o quadrilátero acima é um paralelogramo, pois os ângulos opostos são iguais. Porque quando você gira aqui, pessoal, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é igual a esse, porque é o mesmo triângulo. E esses dois ângulos aqui são iguais, ó. Então, é um paralelogramo. E a área do triângulo, então, vai ser o quê? Vai ser base vezes altura, só que dividido por 2. Por que só dividiu por 2? O paralelogramo não é base vezes altura? E um paralelogramo não faz dois triângulos? Significa que o triângulo é metade do paralelogramo, tá bom? Um terreno triangular tem base medindo 30 metros e os lados que partem dessa base medem 25 metros cada. Qual a área do terreno? Bem, eu vou construir aqui o triângulo, tá? Bem, aqui agora também eu vou desenhar a sua altura, que eu vou precisar. Bem, os lados, a base é 30 metros, então aqui eu ponho 30 metros, e os outros dois lados 25 metros. Tá? E aqui eu vou chamar o triângulo de ABC, tá? Então, esse triângulo aqui, ele tem o nome de triângulo isósceles, porque tem dois lados com a mesma medida. Você tem que saber isso aqui. No triângulo isósceles, a altura relativa à base, né, essa altura aqui, ó, ela é também mediana e bissetriz. Ela divide o ângulo ao meio e divide o lado ao meio. Se ela divide o lado oposto ao meio, aqui é 15 metros e aqui também é 15 metros. Então, você conclui que BH, 15 metros, e você conclui que aqui a letra H maiúsculo, HC, também 15 metros. Bem, então aqui nós podemos fazer o seguinte, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo AHC. Qual que é o teorema de Pitágoras? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, como é que fica aqui, aplicando o teorema de Pitágoras? H ao quadrado mais 15 ao quadrado é 25 ao quadrado. Bem, 15 vezes 15, pode fazer aí, é 225. 25 vezes 25, 625. Então, aqui fica h ao quadrado igual a 625 menos 225. H ao quadrado é 400. O h, né, vale a raiz quadrada de 400. Então, o h é 20. 20 metros. Professor, eu esqueci da forma da área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Você lembra que o paralelogramo faz dois triângulos? Lembra disso? Vai te ajudar. Então, a área vai ser a base. A base é 30, né, gente? Olha lá. 30. A altura é 20, né? 30 vezes 20 dividido por 2.
Aqui você pode simplificar o 20 e o 2, né? Dá 10 e dá 1, tá? Então, essa área, 30 vezes 10, 300 metros quadrados, tá? Bem, área do trapézio. O trapézio é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. O retângulo tem dois pares de lados paralelos, o paralelogramo. Os lados paralelos são chamados de base. A gente chama Bzinho a base menor e Bzão a base maior. O segmento que une as bases fazendo um ângulo de 90 graus é a altura H. A diagonal AC divide o trapézio em dois triângulos, seja essa a área do trapézio. Então aqui eu tenho uma diagonal AC, tá? Aqui eu tenho um trapézio e aqui eu vou traçar a diagonal AC. Essa diagonal AC dividiu o trapézio em dois triângulos. Se eu calcular a área dos dois triângulos e somar, estarei encontrando a área do trapézio, tá? Então ali está a altura, tá? Une as duas bases fazendo 90 graus. E essa altura também é a mesma do lado de cá, ó. Então, S, que é a área do trapézio, é a área do triângulo ACD, ACD esse grandão aqui, ó, mais a área do triângulo AEC, esse triângulo de cima. Bem, a área do triângulo ACD é Bzão vezes a altura sobre 2. E a área do triângulo de cima é Bzinho e vezes a altura sobre 2. Aí você fala assim, a altura aqui não está dentro do triângulo, a altura não precisa ficar dentro do triângulo. Então você pode somar esses dois aqui, manter um denominador, põe o H em evidência e você encontra essa fórmula. Qual que é a área do trapézio? Basinha, Bzinho mais Bzão vezes H sobre 2. Então, exemplo, a altura de um trapézio isósceles mede 3 raízes de 3 metros, a base maior 14 metros e o perímetro 34 metros. Determine a área do trapézio. Então, vamos desenhar nosso trapézio aqui, ó. Lembrar que trapézio isósceles é um trapézio onde os lados não paralelos têm a mesma medida. Bem, vamos chamar essa medida aqui de Bzinho, tá? A base maior é 14 metros, então posso colocar aqui 14 metros, tá? Aqui os lados não paralelos têm a mesma medida, x, que eu vou chamar, e a altura que liga as duas bases mede 3 raízes de 3. Então, eu sei que o perímetro é 34. Então, eu posso afirmar que, somando as medidas, né, eu posso falar que 14, tá, mais 2x mais b dá 34, certo? Então, eu chego à conclusão que 2x mais b é 20. Porque o 14 passa para o outro lado negativo. Então, o x vale 20 menos b sobre 2. O interessante é você isolar o x aqui. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo ABC. Então, ficaria x ao quadrado igual a 3 raiz de 3 ao quadrado mais AB ao quadrado. Bem, o x está aqui, ó, 20 menos b sobre 2 elevado ao quadrado. 3 raiz de 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9, aqui é 27. E quanto que mede o AB? O AB, olha aqui, se você passasse uma outra linha aqui, ó, assim, aqui ia medir esses AB mais esse pedaço seria 14 menos B. Então, o AB mede 14 menos B sobre 2 elevado ao quadrado. Bem, agora você tem que desenvolver essa expressão aí.
tá? Então, desenvolvendo aqui fica 400 menos 40b, quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, dividido por 4, igual a 27 mais. Aqui também você vai dividir por 4. 14 vezes 14, 196, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 28b mais b2. Aqui eu sugiro você multiplicar tudo aqui por 4, para tirar as frações. Então, quando você multiplica por 4, fica 400 menos 40b mais b2, 27 vezes 4 é 108. Mais 196 menos 28b mais b2. Tá? Bem, agora você está vendo aqui que tem b2 aqui e b2 aqui. Então você pode juntar os b's, certo? 40b com 28b, então aqui fica 12b, certo? 12b. 400 menos 108 menos 196, 400 menos 196 é 204, menos 108, 204 menos 108, 96. Então o B vale 96 por 12. Então o B é igual a 8. Então, você já sabe a basinha, né? O Bzinho, né? O Bzinho é 8. Você sabe, o Bzão tem altura. Então, agora você acha a área do trapézio. Qual que vai ser? Base menor é 8. Base maior foi dado, 14. A altura também foi dado, 3 raiz de 3. Dividido por 2. 8 mais 14 dá quanto? 22. Vezes 3 raiz de 3, dividido por 2. Pode simplificar aqui por 2, ó, que fica 11, que fica 1. Então, a área aqui vai ser 33 raiz de 3, que é metros quadrados. Tá? Bem, área do losango. O losango é um quadrilátero que tem os 4 lados com a mesma medida. No losango, as diagonais se cortam ao meio e são perpendiculares, isto é, fazem 90 graus. Então aqui está um losango, tá? E agora eu vou mostrar a forma para você praticamente sem decorar. Aí eu tracei a diagonal maior, AC, tracei a outra diagonal menor, BD. Agora eu vou construir um retângulo, tá? Esse retângulo. Observe que AC é diagonal maior, Dzão. BD, diagonal menor, Dzinho. Os 8 triângulos internos da figura são iguais. Esse triângulo é igual a esse é igual a esse. Todos os 8 são iguais entre si. Esse e esse, todos os 8 são iguais. Então, você sabe, com esse retângulo, dá para me construir 2 losangos, né? Então, a área do retângulo não é base vezes altura? A base aqui não é o Dzão? E a altura não é o Dzinho? Dzinho vezes Dzão, Dzão vezes Dzinho, tanto faz. Essa é a área do retângulo. Então, a área do losango é o Dzinho vezes Dzão sobre 2. Repetindo, esse retângulo constrói 2 losangos. Então, o losango é metade do retângulo. Tá? Exemplo. De um losango, sabemos que a diagonal excede a outra de 4 metros e que dessa, por sua vez, excede o lado em 2 metros. Determine a área do losango. Então, vamos desenhar o losango aqui. Aqui está o lado, aqui está a diagonal maior, aqui está a diagonal menor. Então, vamos traduzir aqui. Ó. A diagonal maior excede de 4 metros a menor. Então, você pode escrever que o Dzão vale o Dzinho mais 4. E o Dzinho excede o lado de 2. Então, você pode escrever que o Dzinho é o lado mais 2. Então, daqui você conclui que o lado
é o Dzinho menos 2. Agora mesmo você vai entender por que eu isolei o L aqui. Bem, agora, nesse triângulo aqui, ó, eu vou aplicar Pitágoras, certo? Porque aqui as diagonais se cortam ao meio. E esse pedaço aqui, ó, mede a metade do Dzinho. E esse pedaço aqui é metade do Dzão. Então, aplicando Pitágoras ali, fica Dzinho sobre 2 elevado a 2, mais Dzão sobre 2 elevado a 2, igual a quem? L ao quadrado. Bem, nessa fórmula, eu vou trocar esse Dzão aqui por D mais 4. E vou trocar esse L aqui por D menos 2. Então, fazendo as trocas, como que fica? D sobre 2 ao quadrado mais D mais 4 sobre 2 ao quadrado igual a D menos 2 elevado ao quadrado. Agora nós temos que desenvolver isso aqui. Então aqui fica D2 sobre 4, que você tem um produto notável, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a que outro produto notável, mais 4. Aqui eu vou multiplicar tudo por 4 para fugir das frações. Então aqui fica D2, aqui fica D2 mais 8D mais 16, e aqui fica 4D2, 4 vezes 4 é 16D mais 16. Bem, esse 16 aqui corta com 16, tá? Você pode fazer isso. D2 com D2, 2D2, passa para lá, fica menos 2D2. Então fica 2D2. 8D passa para o outro lado, menos 8D. Então menos 24D, igual a zero. Aqui você pode dividir por 2 para ficar mais fácil. Então fica D2 menos 12D igual a zero. Põe o D em evidência. Fica D menos 12 igual a zero. Então sai que o D é zero ou o D é 12. Lógico que o D não pode ser zero, né? Então você chama o eliminado aqui por zero. Corta ele. Então o Dzinho é 12. O Dzinho é 12. O Dzão está escrito lá em cima, ó. Ele é 4 unidades a mais que o Dzinho. Então o Dzão vale 16. Então você acha a fórmula, né? A área, né? A área não é o Dzinho vezes o Dzão sobre 2? Então a área vai ser 12 vezes 16 sobre 2. Então você pode simplificar por 2 aqui, ó, dá 8 aqui, dá 1. 12 vezes 8 é a área. Então a área dá 96 metros quadrados. Tá? Bem, área de um polígono regular. Um polígono regular é um polígono que possui todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. O triângulo equilátero e o quadrado são exemplos de polígonos regulares. A apótema de um polígono regular é o segmento que une o centro do polígono a um dos seus lados, fazendo um ângulo de 90 graus. Vamos indicar o apótema com a letra A. Como exemplo, considere a figura abaixo como sendo a área de um hexágono regular. A área eu vou chamar de A. Então, um hexágono regular, ali eu peguei o centro e tracei o apótema. Saiu do centro até um lado fazendo 90 graus. Para calcular a área desse polígono, eu posso dividir esse polígono aqui em 6 triângulos iguais. Então é 6 vezes a área do triângulo. Cada triângulo mede L, porque é um polígono regular. Então seria 6. Se você olhar aqui, a área do triângulo é base L vezes a altura aqui é a letra A, dividido por 2. Bem, quando você chama 6L sobre 2, você chama isso de semiperímetro, metade do perímetro. O perímetro é a soma dos lados.
A metade do perímetro a gente chama P. O perímetro a gente chama 2P, tá? Então, a área do polígono regular vai ser P vezes A. Então, é o semiperímetro vezes o apótema. Bem, exemplo, calcule a área de um hexágono regular cujo lado mede 8 metros. Bem, aqui está um hexágono regular, eu vou colocar a medida do lado, é 8 metros, todos os lados são iguais, tá? Todos os lados aqui eu posso pôr 8 metros. Bem, aqui está o centro do polígono, certo? Eu vou desenhar um triângulo aqui, ó. Tá? E aqui eu vou traçar o apótema. Tá? Aqui é 90 graus. Esse aqui é o A. Bem, esse triângulo aqui é 60 graus também, porque o ângulo todo é 360, são 60 graus. E esses dois lados são iguais, aqui é 60, aqui é 60. Esse ângulo aqui, ó, esse lado aqui é do triângulo isósceles, né, ou equilátero. Então aqui mede 4 metros. E aqui também 4 metros. Então aqui, ó, aqui você pode colocar 8 metros também, porque o triângulo aqui é equilátero. Então aqui você pode escrever a fórmula. A fórmula é a área P vezes A. Então a área, o P é o semiperímetro, né? Vai ser 8 cada lado vezes 6 dividido por 2. 8 vezes 6, 48, dividido por 2, 24 metros. Então, só falta achar o A para usar a forma P vezes A. Então, o triângulo ABC é equilátero. Nós já falamos isso, só estou escrevendo aqui. E A também é mediana. Além de fazer 90 graus, divide o lado oposto ao meio. Então aqui eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Nesse triângulo aqui, vamos chamar aqui de H, vamos chamar aqui de C, e vamos chamar aqui de A. Então aqui eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Então aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo HC, temos. Então, quando você aplica Pitágoras ali, fica A ao quadrado igual a quem? Quando você aplica o teorema de Pitágoras, fica A ao quadrado mais 4 ao quadrado é 8 ao quadrado. Então, A ao quadrado mais 16 dá 64. Então, o 16 passa para o outro lado, fica 48. Então, A é raiz de 48, não é exata, mas 48 não é 16 vezes 3? 16 raiz não é 4? Então, A vai ser 4 raiz de 3. Bem, eu vou aplicar a nossa fórmula, né? A área é o semiperímetro, que é 24, vezes o apótema, que é 4 raiz de 3. Então, a área vai ser quanto? Vai ser 24 vezes 4 raiz... Então, a área vai ser quanto? Vai ser 24 vezes 4 raiz de 3. Então, a área vai ser 96 raiz de 3, no caso aqui, metros quadrados. Área do círculo. Todo polígono regular pode ser inscrito num círculo, isto é, seus vértices são pontos do círculo. Na animação seguinte, vamos aumentando o número de lados dos polígonos regulares. Se aumentarmos
definidamente o número de lados de um polígono regular inscrito em um círculo, a área desse polígono se aproxima da área do círculo. Então vamos aumentando os lados do polígono regular. Aqui é um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, 7, vão aumentando, 9, 10 lados, 11, 12. Você está vendo que se eu achar a área desse polígono agora, tem 25 lados, 28, 29, 30, praticamente igual ao do círculo. Então, o círculo, a área do círculo, quando o número de lados do polígono tende para infinito, fica igual à área do círculo. Tá? Então, continuando aqui. Aqui nós temos um círculo de raio R. Tá? O perímetro desse círculo seria 2πr, que é a fórmula do comprimento do círculo. O semiperímetro seria πr. Vocês concordam que quando o polígono vai ficando com infinitos lados, o apótema fica igual ao raio? A fórmula do polígono é semiperímetro vezes apótema, mas o apótema aqui vira sendo o raio. Então o apótema é igual ao raio. Então a área do polígono é P vezes A, então fica o semiperímetro é πr e o apótema é o raio, então a forma da área do círculo é πr2. Exemplo, a medida do lado do quadrado é 12 metros. Calcule a área sombreada. Aqui você tem um quadrado e uma circunferência, um círculo. Você pode, esses 4 pedaços aqui são iguais. Então, chamando essa área aqui de A, essa área vermelha de A, você pode falar que 4A mais a área da circunferência do círculo vai ser igual à área do quadrado, certo? Bem, o raio dessa circunferência mede 6, porque o lado do quadrado é 12, então o raio é 6. Então você pode escrever aqui que o R é 6. Então fica 4A, área do círculo πr2 é π vezes 6 ao quadrado, e a área do quadrado é o lado ao quadrado, que no caso aqui é 12 ao quadrado. Então 4A vale 12 vezes 12, 144. 36π passa para o outro lado, 36π negativo. Então a nossa área vale 144 menos 36π dividido por 4. Se divide cada termo por 4, 144 por 4 vai dar 36. 36 por 4, 9π. Aqui você põe em metros quadrados. A figura representa um círculo cujo centro é o ponto P. Tá vendo? O centro é o ponto P. O retângulo PQRS é tal que PS mede 5 raiz de 3 sobre 2 centímetros. O ponto R de rato pertence à circunferência e o ângulo PSQ mede 30 graus. O valor numérico da área do círculo em centímetros quadrados é igual a, temos 5 opções. Eu não sei se você lembra, mas para você calcular a área de um círculo, você precisa do raio. Tudo bem? E depois aplicar a fórmula πr2. Bem, pessoal, agora preste atenção. Aonde está o raio aqui, hein? O raio está aqui no segmento PR. Sai de P e vai até R, certo? Então esse é o raio, essa medida vermelha aqui. Bem, não sei se você sabe, mas num retângulo, as diagonais têm a mesma medida. Então, se você encontrar QS, você encontrou o raio. Beleza? Então, olha, observe.
Então, vamos à caça, né, do QS, certo? Se eu achar o QS, eu acho o raio e depois aplico essa fórmula, beleza? Então, vamos desenhar esse triângulo aqui, PQS, aqui embaixo, separadamente, beleza? Vamos desenhar esse triângulo aqui separadamente, aqui, ó. Triângulo retângulo, tá? Então, vamos desenhar com ângulo de 30 graus. Então, aqui é P de papagaio, Q de quero, S de sapo, certo? Esse ângulo aqui mede quantos graus? 30 graus. E essa medida é 5 raiz de 3 sobre 2. Eu só copiei aqui, ó, esse triângulo aqui embaixo. Bem, agora você vai usar uma das propriedades de seno, cosseno ou tangente. Você não está doido, não é com o QS, que eu estou doido é com ele. Ele não é o raio? Para envolver o raio seria a hipotenusa do triângulo. Quem envolve a hipotenusa é seno ou cosseno. O seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Você não tem essa medida, tá? E o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, você não sabe o que é cateto adjacente. Oposto você sabe, não encosta no ângulo, está oposto. O adjacente encosta. Quando encosta, sente. Ó, que piada mais boa, hein? É. Então, o cosseno de 30 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Vamos escrever? Aqui, ó. Bem, você deve saber a fórmula do cosseno de 30, o resultado. Tem umas músicas que as pessoas cantam em 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, nananã. Você já deve saber essa música. Ou o resultado do cosseno de 30. Ele vale raiz de 3 sobre 2. O cateto adjacente foi dado. Quanto que é? 5 raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa é o meu raio, certo? Bem, agora nós vamos multiplicar cruzado, certo? Multiplicar cruzado é multiplicar a raiz de 3 pelo R. E multiplicar o 2 por essa expressão aqui, ó. Isso que é multiplicar cruzado, certo? Numa proporção você pode fazer isso. Então, a primeira multiplicação cruzada aqui, ó, é R, que mais? Raiz de 3. E a segunda é 2 vezes 5 raiz de 3 sobre 2. Né? Vamos colocar aqui assim melhor, para ficar do jeito que está. Você já assistiu um filme chamado O Massacre da Serra Elétrica? Ele é bom, eu não sei, eu tenho medo de assistir. Você corta esse 2 com esse 2, ó. Um está multiplicando, o outro está dividindo. Tá vendo essas raízes? Tem uma raiz aqui e tem outra, ó. Não, professor, ficou limpão, hein? É, ficou limpão. Então, o seu R de rato vale quanto? 5. Agora ficou aqui em Minas, acho que eles devem falar aí na sua cidade também, mamão com açúcar, né? Porque você tem o raio. Você vai aplicar essa fórmula aqui, ó. Você vai trocar nessa fórmula, certo? Nessa fórmula aqui, ó. Você vai trocar o raio por 5. Não, agora ficou supimpa. Oh, que felicidade, hein? Então vamos lá. A área vai ser π vezes 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Π 25 fica feio. É melhor você escrever o quê? A área igual a quanto? 25π. Né? Esta é a nossa área. Quando você retorna aqui em cima, 25π está em qual letra, hein, gente? Está aqui na letra D. Probleminha bacana, viu, gente? A área S de um hexágono regular
pode ser calculada pela fórmula. S é 3L2 sobre 2, raiz de 3. Não sei se você sabe, mas hexágono é um polígono de 6 lados. Tá? Em um hexágono regular convexo, esse hexágono comum que a gente está acostumado aí, a área é 9/8 de raiz de 3 centímetros quadrados. Qual a distância entre os dois lados paralelos? Olha, nós vamos desenhar o hexágono regular. Você vai ter que saber duas fórmulas de cabeça. Não dá para deduzir, não. Eu vou te falar quais são. Observe. Então, vamos primeiro te mostrar esse hexágono, tá bom? Esse é o hexágono, tá? É convexo porque qualquer lado que passa assim, ou qualquer reta que passa num lado, a figura fica sempre no semiplano oposto. Bem, você não precisa decorar a forma da área do hexágono. Eu vou te explicar um jeito mais fácil. Vamos pegar cada diagonal aqui, vamos ligar a esses vértices assim, ó. Vamos pegar esse, vamos ligar esse, vamos pegar esse, vamos ligar esse. Beleza? Olha para mim aqui, no particular, quantos triângulos tem aqui, hein? São 6, tá? Todos os triângulos aqui são iguais, tá? Porque cada ângulo aqui é 60 graus, é um triângulo equilátero. Então, as 3 medidas são iguais. Então, a primeira fórmula que você tem que saber é essa, a forma da área do triângulo equilátero. Né? É L2 raiz de 3 sobre 4. Então, a área do triângulo equilátero é L2 raiz de 3 sobre 4. Nós vamos ter que descobrir esse lado aqui, ó, para depois descobrir a distância entre os lados paralelos. Depois eu vou ter que descobrir essa altura aqui, ó. Essa forma aqui você tem que decorar, tá? Se você é muito bom de matemática, sabe deduzir na hora, é ótimo, mas se você não sabe deduzir na hora, decora, sei lá. Tá? Mas, professor, o hexágono não é igual ao triângulo, certo? Quantos? 6 triângulos dá o hexágono, beleza? Então, temos 6 triângulos no hexágono. Essa aqui não é a área do triângulo, não, é a área do hexágono. Então, se você pegar 6 e multiplicar pelo triângulo, dá o hexágono. Então, vamos fazer isso. Ó. 6 vezes isso dá isso. Está vendo essas duas raízes de 3 aqui? Elas não estão nos dois lados do igual? Você pode chamar um facão, beleza? As raízes. Lá. E agora, nós vamos multiplicar cruzado, certo? Não precisa tirar mínimo múltiplo comum, não. Você faz 8 vezes 6 L2, 48 L2, 4 vezes 9, 36. Olha lá. Ó, que doido, hein, professor? É. Agora, o 48 está multiplicando, passa dividindo. 36 por 48. Você quer o L, então você tem que tirar a raiz quadrada, certo? Então, aqui é mais fácil simplificar primeiro, desculpa. Vamos dividir por 12. 36 por 12 é 3. 48 por 12 é 4. Agora vamos tirar a raiz quadrada. Aqui fica a raiz de 3 e aqui fica 2. Tudo bem? Esse é o lado. Mas nada de distância entre os lados paralelos. Mas você vai entender, porque você vai entrar no canal, você vai ficar comigo aí depois, ver outros vídeos. Né? Então, eu quero saber a distância entre os lados não paralelos. Se eu descobrir o H, eu dobro o H e descubro essa distância. Aí é aquela segunda fórmula que eu falei que você tem que saber. H igual a L raiz de 3 sobre 2. Você tem que saber essa fórmula. Tá? Mas eu tenho L, eu quero calcular o H. Tudo bem, eu vou trocar o L por raiz de 3 sobre 2 e vou calcular o H. O L, dá licença, você vale raiz de 3 sobre 2. Então fica raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Esse 2 aqui passa lá para baixo. Então vai dar, o H é 3 sobre 4. Mas cuidado, hein? Não é o H que é a distância entre os dois lados
paralelos, é 2H, então nós vamos ter que dobrar isso aqui. Então 2H é o dobro disso aqui, ó. O dobro de 3 quartos seria 6 quartos, tipo 3 meios. Mas não tem essa alternativa. Você pega 3 e divide por 2, dá 1,5, que é a distância entre os lados, não, lados paralelos. O 1,5 está na letra D. Então, pessoal, a questão é assim. Considere os retângulos R1 e R2, tá? Que o comprimento de R2 é 20% maior que o comprimento de R1. Então, eu vou desenhar aqui um retângulo. Esse retângulo nosso aqui vai ser o R1 e esse do lado aqui vai ser o R2, tá? Beleza? Então, esse aqui é o R1 e esse aqui é o R2. O comprimento de R2 é 20% a mais que R1 e a largura de R2 é 20% a menos que a de R1. Vou chamar aqui de X e aqui de Y. Ele quer saber sobre as áreas. A área de R2 tem 5 opções aqui, em relação à de R1. Se é maior, se é menor, tantos por cento, etc. Beleza? Então nós vamos calcular a área de R2 em função da área de R1. Não é complicado não, tá? Então olha aqui, como é que é feito isso aqui. Então a área, quando que mede o comprimento de R2, né? Essa medida aqui, ó, quanto que mede? O comprimento de R2. Comprimento de R2. Quanto que é? É 20% a mais? Está escrito aqui, ó. Então, é o comprimento de R1x mais 20% de x. Certo? 20%, se você dividir aqui, ó, dá 0,2. Então, dá 1x com 0,2. Então, dá 1,2x. Então, aqui você pode pôr 1,2x. E agora, a largura de R2 é 20% a menor que a de R1. Então, é Y, você vai tirar 20%. Você vai tirar 20% de Y. 20 sobre 100 é 0,2. Então, dá 0,8Y. Beleza? Agora, você vai calcular a área de R2. Qual que é a forma da área do retângulo? Base vezes altura. Professor, o senhor luta jiu-jitsu? Brincadeira. Então, qual que vai ser a área? Então, faltou aqui, ó, 0,8y. Então, a área de R2 vai ser 1,2x vezes 0,2y. Então, vamos fazer a continha. 1,2 vezes 0,8. Tipo 8 vezes 12. 8 vezes 2, 16, vai 1, 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Uma casa, duas casas decimais. Então, a área de R2 é 0,96xy. Como a área de R1 é xy, a área de R1 é xy, o outro deu 0,96, para mim, eu já mataria que isso aqui, 0,04 é 4%. Já marcaria a letra B aqui. Mas você vai ficar revoltado comigo, porque eu não cheguei no resultado e tal. Eu quero que você fique revoltado comigo, não. Então eu quero saber qual a porcentagem que isso aqui é disso aqui, ó. Qual que é a porcentagem de 0,96 é de xy, qual que é? Então aqui eu faço uma continha, né? A área de R2 menos a área de R1, o valor vai dar 0,96xy menos xy, e dá 0,04xy. Como você quer fazer a regra de 3, tudo bem. Então agora a gente faz a regra de 3. Como? Xy é a área de R1, vale 100%. Aqui, ó, é menos, tá? Menos 0,04xy
vai ser Z. Eu não vou pôr X aqui, eu já usei o X aqui. Então, regra de 3 com porcentagem, você multiplica cruzado. E quem está cruzando com X, divide. Então, né, a porcentagem aqui vai ser menos 0,04xy vezes 100 dividido por xy. Olha o facão aí, gente! Olha o facão! Você pode cortar o xy com xy. Multiplica por 100 é deslocar a vírgula duas casas. Então aqui dá menos 4%. Tá? Porque essa coluna aqui é coluna de porcento. Então é menos 4%. Igual eu falei, para mim, se eu chegasse no 0,96 aqui, já acabou. Mas te dá um cãibra, eu fiz até tudo. Depois você volta para mim se precisava mesmo de fazer tudo ou não. Por favor. Beleza?